Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do fundo, do Fiagro, na verdade, né? Vigia 11, Fiagro Imobiliário. Então, se você quer conhecer o fundo, então já acompanha conosco aqui e é cotista ou não do fundo, está estudando o fundo. Se inscreva aí no canal, tá bom? Deixa o seu like, né? Assista o vídeo aí, deixa o seu like que é muito importante pra gente saber se o vídeo está atendendo às suas necessidades, tá bom? Vamos fazer agora a leitura e acompanhamento do que a gestão está fazendo no VGIA 11, mas fazemos e acompanhamos outros 150 fundos aqui no canal, tá bom? Então se inscreva aí em curta distância também através do link do nosso grupo do Telegram que está na descrição do vídeo, se inscreva lá. Tá bom? E esse relatório eu vou deixar para você na descrição do vídeo para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então ver aqui, né, a performance do VGIA 11 no mês de dezembro, relatório que saiu no último dia 17, né? Então, fundo que tem, para quem não conhece o fundo, é um fundo que investe em certificado de recebíveis do agronegócio, né? Então, os novos FIAGROS aí que entraram, né, em 2021, final de 2021 foram aí colocados na lei, né, na lei dos FIIs, a lei 8668 de 93, lei dos FIIs, então é importante você se conhecer essa lei, tá? E ali próximo ao artigo 20, né, mais ou menos, ali foi acrescentado as regras ali, né, os fundamentos para os FIAGROS, tá? Então leia a legislação lá, é importante. Bom, esse FIAGRA para investidores em geral tem uma taxa de administração e gestão de 1,15% sobre o patrimônio líquido do fundo, é ao ano, tá? Tem um valor mínimo mensal de R$20 mil no primeiro ano de funcionamento e 25 mil a partir do segundo ano, que é exatamente agora 2023. Tem a taxa de performance também de 10% sobre o que excedeu o CDI. Taxa de escrituração e a distribuição é anunciada ali normalmente no 8º dia útil do mês subsequente ao que ele faz referência, né? Então, o de dezembro foi anunciado aí no 8º dia útil de janeiro e é pago no 13º dia útil do mês, tá? Então já foi anunciado e pago nesse mês de janeiro os proventos referentes a dezembro. Quem é a gestora valora a gestão de recursos, né? Então, mesmo a gestora aí do VGIR e VGIP, né? Mesma gestora aí desses fundos. BTG Pactual é a escrituradora, administradora também. Auditor é a Ernst Young, auditores independentes. O fundo ele tem desde 24 de novembro de 2021, tá? Então o fundo já tem mais de um ano no mercado, para duração indeterminado. Essa é a classificação na Ambima, né? Um fundo de investimento imobiliário de títulos de valores imobiliários de gestão ativa e é classificado na CVM como FIAGRO, tá? Na Ambima é um FI, mas na CVM é um FIAGRO. Código de negociação dele na bolsa VGIA 11. Então esse é o código lá para você buscar no seu home broker. Bom, falando aqui do fundo, comentários do gestor. O gestor fala aqui sobre o mês de dezembro, né? Então, totalidade do seu patrimônio está alocada em CRAs, são 25 ativos, total investido de quase 800 milhões de reais. E os demais recursos estão investidos em instrumentos de caixa, né? Mas quando a gente vê os gráficos mais para baixo, a gente vai verificar que praticamente não tem caixa, o fundo está tudo alocado. Mais para baixo a gente vê que a distribuição de rendimentos, então foi de 15 centavos por cota, né? O fundo mantém ali uma alta distribuição, né? E ele justifica exatamente o baixo caixa, o aproveitamento ali do seu caixa nos investimentos do fundo, tá? Então a gente vai verificar que o fundo performa acima do CDI, né? Como a gente verifica aqui, ó, a rentabilidade líquida do fundo está CDI mais 5,23% ao ano, é a média do fundo em 2022, com a cota patrimonial 9,53. Então o fundo performa muito mais do que a aplicação de caixa, né? Então ele não mantém o caixa praticamente não mantém caixa, né? E é um fundo totalmente alocado à taxa DI, tá? Todos os seus CRAs são indexados à taxa DI, então o fundo tem aí uma performance maior do que deixar o caixa aplicado instrumentos de caixa, né, que rende aí a taxa DI normalmente. O fundo em 2022 acumulou uma distribuição total de R$ 1,81, o que equivale a uma rentabilidade acumulada líquida de 20,7%,
ou CDI mais 7,4 sobre a cota patrimonial. Então o fundo tem uma rentabilidade muito superior do que os instrumentos de caixa aí, de rentabilização de caixa. No mês de dezembro o fundo adquiriu 143 milhões de reais, né, advindos aí principalmente a terceira emissão de cotas do fundo, né? Foram 23 milhões no CRA Languiru 3, cupom de CDI mais 6,5, então o fundo segue aí alocando ao CDI, tá? 120 milhões CRA Bela Agrícola 2, CDI mais 4,20. E o fundo vendeu no mês 12,2 milhões do CRA Fiabril e 2,1 milhões do CRA Cotribá 1S, né? Então, detalhamento aí fala, tá lá na parte do detalhamento dos ativos, né? Mais para baixo do seu portfólio. Então, a parte qualitativa, a gente não faz a leitura, mas disponibiliza o relatório para você na descrição do vídeo. O fundo encerrou, então, com mais de 42 mil cotistas, tá? Eu sou um desses cotistas, inclusive. O fundo, dos fiagros que eu tenho 3 fiagros, 42% dessa alocação em fiagros está no VGA 11, então a minha maior alocação é no fiagro VGA 11. E na minha carteira total de renda variável representa aí quase 3% da minha carteira. Então eu adquiri o fundo agora em setembro, quando ele caiu ali para próximo dos R$10. É um fundo que sempre teve bem esticado, né? Bem acima dos R$10. Então quando ele caiu ali R$10 está mantendo esse preço de mercado. Estou aproveitando inclusive para aumentar minha posição, que eu gosto realmente do fundo, né? Falo como cotista também aqui para vocês. Crescimento do fundo em relação aos cotistas 7,4% e representa 24% do número total de investidores em fiagros listados no mercado, tá? Então, um dos maiores fiagros aí no mercado atualmente, tá? Foi um dos primeiros e agora ele é um dos maiores aí, inclusive em liquidez, ó. O VGIA em dezembro foi listado o maior volume médio diário de negociação, 3,1 milhões, foi em dezembro agora, né? Foi o fiagro com maior liquidez e representou 22% do volume total negociado. No ano de 2022, o fundo também foi o fiagro listado com foi o mais negociado, volume médio diário de 1,9 milhões. Então, o fundo liderando aí, né, as questões de liquidez, rentabilidade e cotistas também, representação de cotistas no mercado. Por isso que eu entrei no fundo, né? Bom, ele fala que sobre a terceira emissão de cotas, tá? Após concluir a alocação dos recursos, a equipe continuar trabalhando nos próximos meses para aumentar a diversificação da carteira, né? Aquela questão da política aí do fundo padrão, né? Distribuição de resultados. Então aqui a gente vê que em dezembro o fundo já teve um crescimento considerável na sua receita de CRAs, os juros dos CRAs, 13,3 milhões contra 9,3 milhões em novembro. Né? Lembrando que o fundo manteve-se aí com relação, teve deflação, teve aí a questão da deflação impactando vários fundos. O VGIA não teve esse impacto porque ele é um fundo alocado 100% no CDI, tá? Então é importante, né? Às vezes a gente não vê uma diversificação em um bom fundo de investimento imobiliário, né? Um FII alocado com uma boa alocação em CDI, mas tem fiagros que a gente pode fazer aí o balanceamento da nossa carteira, né? CRAs de negociação aqui foi de 136 mil, foi até menor que o mês anterior, né? O fundo realmente teve um crescimento aqui nas receitas dos juros dos CRAs, tá? Então o fundo teve uma representatividade muito legal. Despesas recorrentes aqui 2,2, também foi bem alta, né? Por conta das despesas, provavelmente despesas da própria emissão, tá? Provavelmente. Diz que é recorrente, né? Mas normalmente não normalmente a despesa da própria emissão. E aqui tem as não recorrentes, que foi de 323 mil reais. Tem até um umzinho aqui sinalizando, né? Vamos ver se a gente está correto. Mais para baixo aqui o que representa a despesa de juros de operações de exercício de compromisso de recompra de CRAs vendidos. Então não é a questão ali esses não recorrentes realmente são eventuais, né? São classificadas como despesas eventuais. O resultado foi de 11,2 milhões, 11,3 praticamente. O fundo distribuiu 10,9, fez ainda um caixa e distribuiu 1 centavo a mais do que o mês anterior, tá? Foram 22 dias úteis no período, 9,55 é a cota patrimonial e o dividend yield anualizado pela cota patrimonial CDI mais 5,23 e quem está comprando ali próximo à cota da base 10, né?
CDI mais 4,35, que é o meu caso, né? Normalmente minha preço médio está em torno aqui de 9,993, é por aí. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar a questão do histórico e da distribuição. Então isso aqui também é interessante, né? As aplicações aí pelo CDI, né? 100% do CDI, se você tivesse investido o mesmo valor do fundo, né? Você teria aí 11 centavos de retorno, e no CDI o Vegia retornou 15 centavos de proventos isentos de imposto de renda. Isso que é importante também frisar, né? Isentos de imposto de renda. Aqui a carteira de ativos do fundo, então são 25 CRAs, tá? O fundo está com 25 CRAs aí na sua carteira, 113%, e tem uma operação compromissada, né? Como a gente verifica aqui, o patrimônio líquido do fundo é quase 700 milhões, e tem um caixa líquido negativo, que provavelmente é essa questão da operação compromissada que alguns fundos de papel faz, né? Pega um valor mais barato e investe em CRAs tendo essa rentabilidade maior, e está em torno de 13%. Essa alavancagem, vamos dizer assim, é uma alavancagem se comparado com os fundos de tijolo que os fundos de papel fazem, tá? Exposição geográfica, a gente verifica que os estados que estão expostos, a taxa de juros média, né, CDI mais 5,6, duração média de 2,2 anos. Aqui são 100% alocados em CRAs, então 100% indexados ao CDI. E aqui a gente verifica pela alocação por segmento, então são 46%, quase 47% são distribuidoras, 45% são cooperativas. E tipos de emissão, 100% é pela CVM, instrução CVM 476, oferta restrita, né? Bom, mais para baixo a gente vê o relatório de gestão com relação à questão do histórico lá, desde a primeira emissão, né, as rentabilidades, os dividendos. Então você pode baixar, fazer essa leitura aí, né, do histórico do fundo, né, da primeira, segunda e terceira emissão de cotas. Aqui a gente tem a rentabilidade sobre a cota de mercado. Então o fundo encerrou dezembro a R$ 9,88, distribuindo 15 centavos por cota, com uma rentabilidade de CDI mais 4,57%. Então, uma boa rentabilidade do fundo. Aqui a gente vê o detalhamento então qualitativo, né? Alguma parte quantitativa, mas a maioria aqui são informações dos CRAs, né? Então você pode aí baixar o relatório que eu vou deixar na descrição, fazer essa leitura aí mais detalhada, tá bom? Você que está estudando fundo, quer conhecer mais, então faça essa leitura aí, vê se tem algum CRA perto da sua casa, né? Até mesmo para você acompanhar em loco, né? E aqui é o desempenho no mercado secundário. Então, preço de fechamento R$ 9,88, né? Então, novembro estava R$ 10,01, outubro a R$ 10,42, sempre foi um fundo bem esticado, né? Em setembro ele teve uma queda ali próximo também aos 10, depois da terceira emissão de cotas, né? E aí a gente verifica que o preço de fechamento foi R$ 9,88, número de cotistas 42.106, eu sou um deles. Volume negociado no mês de dezembro, 65 milhões de reais, muito parecido aqui com novembro, né? Teve uma queda em relação a outubro, quantidade de cotas 6 milhões 617. Então em setembro tinha um pouco menos, né? Depois da emissão aumentou essas quantidades de cotas aqui. Volume médio diário 3,1 milhões de reais. Estão mantendo essa liquidez média nos últimos 3 meses também, né? Um fundo com uma boa liquidez no mercado. E aqui, como a gente verifica, a faixa de negociação foi entre R$ 9,70 e R$ 10,10 em dezembro, tá? Inclusive aproveitei essa queda aqui a 9,70 e pouco, aumentei minha posição no VGIA 11. E mais para baixo não tem mais nada, essa aí então é o último gráfico, a gente fala aqui exatamente sobre o valor da cota de mercado, né, e o volume diário de negociação, né, que a gente verifica que a partir nesse segundo semestre realmente que foi muito maior do que no primeiro semestre, né, de 2022, ok? Então é isso aí, esse é o Fiagro VGIA 11, para mim é um ótimo fundo, é um ótimo Fiagro aí, eu invisto, estou falando como cotista também, como investidor no Fiagro VGIA 11, tá? Não é nenhuma indicação, né? Você tem que estudar aí, verificar se a sua carteira, a sua estratégia de investimento está compatível, né, com todas as características que tem o fundo, tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje no VGIA 11
Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.